a pouco tem Power Couple falando de Ludmilla. Nossa, hoje tá só processo, né? Hoje Meu tá o próprio Deus! tribunal. O Esse fórum programa tá aqui. Tribunal dos Famosos. Mas olha, eu posso falar que eu tô contente com essa matéria que a gente vai falar agora, tá? Porque ela vem se arrastando há muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos. Porque a Ludmilla, ela venceu um processo contra um apresentador do SBT, que alguns já sabem quem é o Marcão do Povo. Gente, ela se pronunciou, viu, Gui? Ela falou no Instagram ontem, eu tava lá no Instagram, e aí eu vi que a Ludmilla publicou um story, fui ver e era isso, tá? Pra quem não lembra, em 2017 rolou uma coisa horrorosa entre o Marcão do Povo e a Ludmilla. E isso virou um processo judicial e fez com que a Ludmilla se pronunciasse na tarde de ontem, anunciando que venceu um processo por racismo movido contra o apresentador Marcão do Povo. Nessa publicação, ela diz, abre aspas, dá um zoom aí. Em 2017, fui chamada de pobre macaca por um apresentador ao vivo na TV aberta. Hoje, finalmente, foi reconhecido o racismo que tentei denunciar lá atrás. Essa vitória não apaga a dor, mas reforça que o racismo é crime e tem consequência. Agradeço ao sistema judiciário brasileiro por apoiar essa luta. Justiça foi feita. Para quem não lembra, só pra gente trazer brevemente esse caso, isso aconteceu em janeiro de 2017, quase 10 anos depois. O Marcão do Povo, ele apresentava o balanço geral do Distrito Federal pela Rede Record, e ele fez alguns comentários que na época já geraram repercussão, né? Ele chamou ali abertamente a Ludmilla como pobre macaca durante o programa ao vivo, na TV aberta. E aí, essa aspas horrorosa do Marcão do Povo aconteceu enquanto ele comentava uma notícia sobre a Ludmilla, que teria se recusado a tirar fotos com fãs, alegando estar resfriada. Esse comentário ele foi criticado, obviamente, nas redes sociais. Depois desse episódio, o Marcão ele acabou demitido pela Rede Record, e logo depois foi contratado pelo SBT, que alegou que a situação era um problema pessoal do apresentador, ocorrido antes da chegada dele à emissora. Diante desses ataques, então, a Ludmilla entrou com ação judicial por injúria racial. Na primeira instância, a justiça condenou o Marcão do Povo a 1 ano e 4 meses de prisão em regime aberto, além de uma indenização de R$30 mil, que deveria ser destinada a uma instituição que justamente combate o racismo. No entanto, em 2024, em dezembro, o STJ decidiu absolver o Marcão do Povo, alegando que a principal evidência apresentada era um vídeo editado comprometendo a validade da acusação. A decisão em segunda instância acabou gerando protestos, né? A própria Ludmilla se manifestou, a hashtag Justiça por Ludmilla se espalhou pelas redes sociais e os advogados da cantora eles recorreram dessa decisão. E depois houve esse resultado, né? A Ludmilla celebrou então essa nova vitória contra o Marcão do Povo. Lembrando que o Marcão do Povo, ele hoje é um dos principais apresentadores do primeiro Impacto do SBT. Antes de comentar, de deixar você comentar, Gui, eu preciso dizer assim, independente se o pessoal de casa gosta ou não do Marcão do Povo, a gente precisa comemorar essa vitória. A gente precisa falar como é importante essa vitória. E a gente precisa condenar, tô parecendo pastor falando, né? E a gente precisa condenar também como a justiça demorou quase 10 anos. 10 anos para dar vitória para Ludmilla. A Ludmilla ela é uma cantora preta, sim. Ela veio da periferia, sim. Ela cantou funk durante muitos anos, sim. Hoje ela canta mais pop. E as pessoas, durante muitos anos, enquanto a Ludmilla era a MC Beyoncé, julgavam muito o fato dela assumir abertamente que ela é periférica durante esse período, né, de transição, onde ela começou a se mostrar mais aberta, onde ela falou sobre a sexualidade, ela foi muito julgada nas redes sociais. E eu acho que independente de você gostar ou não da Ludmilla, a gente precisa condenar aqui qualquer tipo de comentário racista que possa ter sido
publicado nesse tempo, e antes, e durante, e depois, o que vem a acontecer, e principalmente a demora da justiça em chegar a esse resultado. Gente, quase 10 anos. A menina foi chamada de macaca ao vivo! Ao vivo em rede nacional, ou melhor, em rede local, mas numa emissora nacional, uma emissora gigante do tamanho da Rede Record, e que tomou uma decisão muito acertada de mandar o Marcão do Povo embora. E depois ele fez aquele vexame de chorar ao vivo no primeiro impacto, com o resultado ali, que ele foi absolvido. Marcão, desculpa, 1000 perdões, olha, respeito a sua carreira, mas jamais vou respeitar as falas que você disse contra a Ludmilla. E que espero que pese no seu bolso para que você aprenda, e acredito que aprendeu, a lição, e que isso sirva de exemplo para outras pessoas também. Agora, é muito triste quando a gente vê essa demora, Gui, 10 anos, e pensar que tem quem passe por isso diariamente, e tem quem normalize esse tipo de conduta, e que a gente está em 2025 e ainda temos que falar sobre esse assunto, porque tem quem ache que isso é normal, tem quem ache que isso é aceitável, quando isso é um crime, isso é inadmissível e isso tinha que ser inafiançável. Esse tipo de fala. Não tinha que ter absolvição, não tinha que ter pagamentinho só de 50 mil, porque eu não acho que 50 mil reais seja o suficiente com o tamanho absurdo que foi dito ao vivo. Desculpa, tamanho absurdo e dói ler, mas eu vou ler de novo aqui a aspas para que as pessoas lembrem e ecoem na cabeça de cada um que tá vendo esse vídeo. Ela foi chamada de, abre aspas, pobre macaca, fecha aspas. Vocês acham que 50 mil reais é o suficiente? Alguém aqui concorda com isso? Que 50 mil reais é um valor suficiente para tamanho absurdo? Dan, eu faço das suas palavras as minhas palavras. Eu acho que essa demora, né, na justiça mostra muito o que é o Brasil que a gente vive há muitos anos, e especialmente acho que agora com redes sociais, em que muita gente despreparada, desqualificada, tem voz para propagar e reforçar os maiores absurdos, o que acaba causando uma confusão no que é crime e no que não é crime. Mas, além do crime, a gente precisa pensar na humanidade das pessoas, pensar na humanidade da Ludmilla. E aí, nesse ponto, não existe juridiquês, não existe cláusulas de absolvição, existe o que é certo e o que é errado, o que é humano e o que é uma violência. Às vezes, acho que é importante a gente olhar para esse lado para a gente conseguir entender também a importância dessa vitória, né, e da celebração que a Ludmilla fez pelas redes sociais, quase 10 anos, 8 anos, né, basicamente, desse episódio, para que a gente tenha uma resolução. Então, vamos pensar em humanidade, né, na humanidade da pessoa negra, na humanidade da pessoa LGBT, na humanidade da pessoa da periferia, na dignidade dessas pessoas, antes de querer levantar qualquer questão de isso foi como o SBT também justificou na contratação dele lá atrás, foi uma questão pessoal. 8 anos atrás, a gente espera também, né, que com todo esse tempo e com tudo também que a emissora tem passado em outras situações, em outros casos, consigam entender que é uma questão também sobre dignidade, sobre humanidade das pessoas. E não é sobre, é minha opinião, é mimimi, não. Se existe a cláusula ali, que é o crime, essa cláusula ela precisa ser respeitada e precisa ser... A justiça precisa intervir como interviu nesse caso. E tudo que você disse, eu assino embaixo, acho que é isso mesmo. Muito tardiamente, mas pelo menos interviu, acho que não tem mais para onde recorrer. A respeito, eu acho que as pessoas confundem muito, né? E eu vi, e foi muito triste na época, ver pessoas dando razão ao Marcão do Povo, porque ele estava comentando que ela tinha se recusado a tirar foto
com fãs, né? O que eu acho também que é absurdo um cantor, um apresentador, uma pessoa que quer ter a vida pública e se recusar a tirar foto com fãs. Eu falo aqui, eu não sou o maior fã da Ludmilla, porque já fomos muito maltratados pela equipe dela, sim. A gente tentou entrevista, tentamos cobrir, tentamos falar, ela virou a cara, a Bruna virou a cara. E assim, a gente tem como provar, tá tudo gravado, né? A gente tava fazendo o nosso trabalho e fomos tratados que nem lixo pela produção da Ludmilla. Então, não sou o maior fã da Ludmilla, assim como eu falei de outra cantora também sertaneja, também não sou muito fã, que a produção dela foi extremamente estúpida com a gente, mas a gente nunca pode justificar uma coisa com um crime do jeito que aconteceu aqui. Então, feliz que a justiça foi feita e espero que isso sirva de exemplo, porque quantas pessoas não sofreram racismo nesse intervalo de 8 anos? Quantas pessoas não morreram exclusivamente pela cor da pele durante esses 8 anos? Quantas pessoas não choraram, não voltaram para casa, não pensaram coisas absurdas por terem sofrido racismo durante esses 8 anos em que a justiça demorou para julgar algo que, ao meu ver, ao ver de qualquer pessoa com um mínimo de bom senso, é simples. Ah, mas o vídeo foi editado. Quando a justiça quer, a justiça pede assim, ó, tá aqui, ó. Tá aqui o timbrado, ó, Record, a gente quer a íntegra da gravação. É algo fácil, qualquer juiz solicita esse documento e a emissora tem isso no arquivo. Solicita, analisa, assiste lá. Maravilha, pega uma pipoca, assiste ó, aquela baixaria inteira, tá aqui, realmente foi? Foi, tá certo, tá aí a condenação. Precisava de 8 anos pra isso? 8 anos. Se uma criança que sofreu racismo lá naquela época com 8 anos, hoje já tem 16, já tá beirando a maioridade e pode ter sofrido coisas até piores nesse meio tempo. 8 anos, justiça. Eu acho que o parabéns é que a justiça foi feita, mas fica aqui o nosso laudo de vergonha, que levaram 8 anos para chegar a uma conclusão que qualquer pessoa com um caráter até duvidoso, mas o mínimo de bom senso, chegaria muito e muito antes. Por isso, se você é mãe, se você é pai, se você é avô, se você é avó e tá assistindo aqui esse recorte, essa live, eduque os seus filhos, eduque os seus netos, para que a gente não crie pessoas com um futuro sem caráter como esse. Porque eu acho que assim, se o Marcão se reciclou com o tempo, maravilha, evolução espiritual, problema integralmente dele. Mas ali, na minha opinião, no Daniel, pessoa física, eu achei que foi um desvio de caráter. Você tendo uma máquina gigantesca, que seja a Record, seja a Band, o SBT, a Rede TV, a Rede Vida, o YouTube, o Instagram, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, 1 milhão de pessoas assistindo, você tem uma máquina de comunicação na mão. E o crime ele é o mesmo, seja aqui no YouTube com uma pessoa vendo, seja em rede nacional. Então, eu achei que foi um desvio de caráter, não devia ter acontecido, viu, Marcão? Não devia ter acontecido. Se eu fosse o diretor ali, eu já mandava meter um slide na hora, falava, filho, vai pra RH. Isso você não vai falar no programa que eu tô produzindo, não. Absurdo. 8 anos em justiça. Lamentável. A gente segue acompanhando. Qualquer novidade, atualizamos vocês aqui.